título do que eu vou falar hoje é o profissional de saúde e a interprofissionalidade, que é o que a gente está trabalhando diariamente aqui na faculdade, né? E aí, para isso, eu gostaria de fazer um pequeno contexto, pequeno mesmo, porque as necessidades de saúde nossas hoje, Cecília já colocou algumas questões, são essencialmente e muito complexas, né? Então, a gente lidar com a população hoje, as necessidades de saúde da população, a gente precisa ter uma gama de informações para lidar com elas. E aí exige uma maior integração, né, entre os diferentes profissionais, as diferentes práticas e campos de conhecimento. As necessidades de saúde aqui, elas têm que ir para além do processo saúde e doença e ultrapassar a própria barreira do campo da saúde, do campo de saber da saúde. Em paralelo, os serviços também têm que evoluírem. Eles têm que estar mais integrados, mais organizados, mais instrumentalizados para dar uma saúde mais integral e resolutiva à população. E isso não é simples no nosso contexto, e aí eu estou falando do contexto brasileiro, certo? Eu trouxe essa imagem porque, para mim, ela representa muito em relação à questão das necessidades de saúde. Não só saúde e doença, mas as necessidades de saúde vai além. A gente tem que ter uma das questões, a pobreza da população tem uma repercussão imensa nessas necessidades de saúde. A própria forma como estamos lidando com o planeta. Então, a gente tem várias situações que interferem e tornam essas necessidades de saúde mais complexas a cada dia, sem contar com a própria mudança epidemiológica, demográfica, que a gente vem passando aqui no Brasil, vem ocorrendo aqui no Brasil. Também, mais um elemento de contexto que é extremamente importante para a gente fazer a introdução da educação interprofissional é exatamente o modelo de formação. O modelo de formação hegemônico ainda, principalmente no Brasil, ele ainda é um modelo que legitima a fragmentação do processo de trabalho. A formação direciona para que os profissionais sejam formados com uma grande experiência e competência na sua área profissional. E aí isso fragmenta o trabalho e tem repercussões, às vezes, até muito graves para a saúde de um usuário, de um paciente. E o processo do trabalho é outra situação que é importante a gente trabalhar, é que o processo de trabalho da gente e a formação da gente ainda é centrado no profissional. Ainda não deu esse salto de qualidade para ser centrado no usuário e que o usuário seja protagonista da sua terapêutica, do seu cuidado. E aí eu queria também trazer como contexto essas duas situações que a gente vive na formação e no exercício profissional da saúde. A OPAS cunhou essa expressão de tribalismo das profissões, onde os grupos profissionais de diferentes participações, quando eles estão juntos, cada um ele olha para o seu campo de saber e determina que esse processo, esse cuidado, ou esses profissionais, eles trabalham muito isoladamente, né? Então, é sua profissão quem está em evidência, que é a mais importante, e esquece um pouco que o usuário, o paciente, ele é um ser extremamente complexo e tem necessidade de todas as profissões, tá? E aí eu trouxe um pouco essas imagens para uma outra condição, que essa fragmentação da formação também propicia, que é a questão do imaginário das profissões, ou seja, os estereótipos das nossas profissões. Se a gente olhar cada uma dessas imagens, a gente automaticamente vai fazer uma
relação com uma determinada profissão. No entanto, se a gente modificar ou qualificar um pouco mais esse olhar, a gente vai ver que qualquer uma dessas imagens, ela pode ser de qualquer profissão. Né? Uma médica pode ser uma pesquisadora, né? Um enfermeiro pode ser um bom acolhedor do paciente. Não é um psicólogo que só tem um bom acolhimento. Então, qualquer uma dessas imagens, e dentre tantas outras, a gente pode estar fazendo referência a várias profissões. E, no entanto, a gente ainda faz essa formação, ainda propicia muito os estereótipos das profissões, ok? E aí é nesse contexto, um pequeno contexto, claro que tem muitas variáveis e muitos outros problemas nesse contexto da saúde, que é inserida a educação interprofissional. E aí a educação interprofissional, só para a gente ter uma ideia, no mundo todo ela já é trabalhada. E para a gente saber mais um pouquinho ainda, por exemplo, o sistema de saúde do Reino Unido, ele é todo organizado interprofissionalmente. E a gente está começando essa discussão aqui, ou essa prática aqui no Brasil. Uma outra coisa que é importante é que a gente tem um marco teórico, conceitual e metodológico da educação interprofissional bastante consistente. Então, não é a gente juntar os profissionais e não observar essa teoria, essa metodologia de trabalho e de aprendizagem que a gente vai considerar como uma educação interprofissional. A gente precisa garantir e a gente precisa reconhecer que esse marco teórico conceitual ele já está bastante consistente. E claro que esse marco, a gente fazendo toda essa incorporação, esse reconhecimento desse marco teórico metodológico, os profissionais eles são mais aptos a trabalhar, desenvolver um trabalho de equipe mais efetivo. Trabalho de equipe tem uma vasta literatura sobre isso, mas a gente precisa aprofundar e os trabalhos recentes o que é e qual é a efetividade de um trabalho de equipe. E a educação interprofissional centra exatamente nesse trabalho efetivo de equipe. E aí, só para reforçar a questão do rigor teórico conceitual, e que esse rigor ele vai poder identificar e orientar e mensurar qual foi o impacto, os efeitos na formação e no trabalho de saúde. Se esses marcos teóricos eles não são observados, fica difícil a gente ter essa mensuração desses resultados. E a outra coisa é que a gente já tem bastantes evidências científicas, né, tanto de processo de educação interprofissional e prática colaborativa, como também de resultados. Então, isso é importante que a gente esteja trabalhando e desenvolvendo todo o processo com base científica. E aí, um conceito de educação interprofissional que é interessante que a gente coloque, porque houve uma evolução no conceito de educação interprofissional. Esse é o mais recente e o mais aceito no mundo inteiro, porque ele traz algumas expressões extremamente significativas. É a questão de trabalhar, né, uma oportunidade educacional, de trabalhar mais de uma profissão, mas que aprendem em conjunto, mas que tem que ser de forma interativa. Essa forma interativa ela tem que ser intencional. Os profissionais têm que ter a intenção de interagir, de complementar o saber um do outro. E que tem que ter também um propósito explícito. Esse propósito ele tem que estar na direção de melhorar essa colaboração e os resultados em saúde. Então, essa é a definição hoje mais aceita e que ela traz pressupostos muito mais importantes para o desenvolvimento da educação interprofissional. Ou seja, a gente tem que aprender junto para poder trabalhar junto. Eu queria, em relação à aprendizagem, já que a gente está
trabalhando os profissionais de saúde, mas esses profissionais devem ser formados. E como é essa aprendizagem? Para poder, no futuro, ter um profissional de saúde que tenha condições efetivas de trabalhar interprofissionalmente. E aí a gente tem, na literatura, níveis crescentes de aprendizagem interprofissional. Um primeiro nível é a exposição, um segundo é a imersão, e o terceiro nível, chamado mais avançado, a própria prática do estudante em relação à educação interprofissional. E aí, na exposição, a gente tem a incorporação de alguns conteúdos na própria matriz curricular de cursos, e os estudantes podem se aproximar dessa educação interprofissional através de cursos, de eventos, mas é uma aproximação. Os estudantes ainda não realizam nem desenvolvem nenhuma competência colaborativa nem interprofissional. Na imersão, avança um pouco mais, né? E aí é trabalhada as competências interprofissionais, e pode ser realizada através de simulação, que a gente aqui já está desenvolvendo, e também em serviço, visita aos serviços para ver como o trabalho em equipe está sendo desenvolvido. Já o avançado é a prática em si. E aí eu não poderia deixar de trazer o Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde da FPS, que é um centro único no Brasil. E nesse centro a gente trabalha a atividade de acolhimento, a qualificação do desempenho da equipe, os atendimentos ou os segmentos dos usuários, a partir de atendimentos uniprofissionais e interprofissionais, e uma articulação com os outros pontos de atenção que existe aqui na faculdade. No futuro, como a clínica de odontologia, a clínica de fisioterapia, a futura clínica de psicologia, e assim vai, de acordo com a necessidade identificada por esse usuário que é atendido no CAAS, ok? E aí uma pequena definição do que é prática colaborativa. Eu não vou ler, mas dizer assim, resumidamente, que a prática colaborativa ela é a expressão da educação interprofissional. A educação interprofissional, a gente prepara o estudante, teoricamente, na simulação, nas exposições, e a prática colaborativa é o estudante desenvolver essas competências interprofissionais, envolvendo a família, o paciente, tudo isso está incorporado dentro dessa prática colaborativa na atenção à saúde, ok? E como foi solicitado trabalho interprofissional, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos ou pressupostos que são necessários nesse trabalho interprofissional. Como, por exemplo, o trabalho em equipe, que eu já falei. E aí aqui é bem interessante reforçar que envolve uma relação recíproca entre os profissionais, e recíproca tecnicamente, mas também de interação entre esses profissionais. E essa interação, como a gente viu antes, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser motivada, ela tem que ser respeitosa, tem todas essas dimensões dentro desse trabalho de equipe. E a prática colaborativa, o trabalho interprofissional deve viabilizar uma prática colaborativa que assegure a melhoria do acesso e a qualidade da atenção à saúde. A própria colaboração interprofissional, que é em situações onde os trabalhadores de saúde desejam estar juntos, porque eles sabem que juntos eles resolvem melhor os problemas e eles têm melhores resultados, ok? O trabalho em rede, o trabalho interprofissional, ele não pode se resumir a um único local onde ele está sendo realizado. Ele tem necessidade de fazer a articulação intersetorial, a articulação com as próprias famílias e outros serviços, para que dê um bom resultado àquela situação que eles estão trabalhando, certo? Então, o trabalho interprofissional é isso. E aí, eu gostaria também de reforçar os desafios. Parece que é tudo muito fácil, mas é muito, muito, muito difícil.
uma dificuldade, um desafio muito grande é essa mudança de paradigma, de sair de uma formação e um trabalho uniprofissional, que envolve apenas o saber de uma profissão para a interprofissional. É efetivamente uma mudança de paradigma e não é fácil. A centralidade do usuário, a gente viu que hoje a formação é toda centrada no profissional, no seu arcabouço teórico e prático. E aí passar para fazer esse salto para a centralidade do usuário também não é fácil. A gente normalmente acha que o usuário não sabe de nada, que quem sabe somos nós profissionais. E aí a gente tem que dar esse salto de qualidade também. Outro desafio imenso é a horizontalização de poder. A tomada de decisão, ela tem que ser coletiva. Não existe uma profissão melhor e nem mais sabida do que outra. Na educação interprofissional, esse poder tem que ser compartilhado. E o desenvolvimento das competências colaborativas, que também não é fácil. Tá? E aí, eu não poderia também deixar de dizer o protagonismo da própria FPS. Para a gente trabalhar todos esses desafios, uma situação que é imprescindível é esse itinerário formativo dos nossos estudantes. Tem que passar, a educação interprofissional, ela tem que ser transversal a toda a formação. Então, ela tem que passar por uma reforma curricular, uma avaliação interprofissional, que é novo, e a gente precisa trabalhar isso. Passar pelo processo de simulação, ou seja, por todos os cenários e por todos os ambientes de formação dos nossos estudantes, ok? Isso aqui é um esquema mundialmente conhecido, que aí eu vou ser bem rápida com ele, que é o que se espera do sistema de educação e de saúde. Que a gente tem um contexto local e que a gente forme profissionais, uma força de trabalho na perspectiva interprofissional, para que essa força de trabalho tenha uma prática colaborativa, que tenha serviços de excelência e saindo desse sistema, a partir desta trajetória, melhoria dos resultados na saúde. É isso que se espera com a educação interprofissional. Então, esse é um esquema que é utilizado mundialmente. Aqui as referências, porque se forem divulgar as apresentações, eu acho que é importante se aproximar de alguns conceitos básicos. E para isso eu trouxe algumas, só as lâminas mesmo, que a gente tem uma rede regional de educação interprofissional das Américas, tem rede brasileira de educação interprofissional, alguns documentos básicos para quem quer entender, para quem quer entender não, que vocês vão, principalmente os estudantes e tutores, vão precisar acessar para desenvolver a prática interprofissional aqui na faculdade, ok? Esses são documentos básicos mesmo. E, para finalizar, eu não ia deixar de fazer o convite. A Rede Brasileira de Educação Interprofissional, todo ano, ela promove o Colóquio Internacional de Educação e Trabalho Interprofissional, CIETES. O último foi o 6º, que foi ainda online. Então, depois da pandemia, o primeiro presencial vai ser aqui na faculdade. A gente se candidatou e foi aceito. A gente sediar o 7º colóquio, vai ser aqui no Centro de Eventos, 8 a 10 de abril, de forma presencial. Primeiro presencial depois da pandemia. Muito obrigada.